Vejam os casos, né? Vocês já ouviram falar em palavras homônimas? Né? Palavras homônimas. Homônimas, o mesmo nome, né? A nossa língua tem os sinônimos, os antônimos, né? Os parônimos e os homônimos, né? Homo, todo mundo sabe, o homossexual, mesmo sexo. Heterossexual, sexo diferente, não tem essa leitura, não é? Então, os homônimos eles podem ser organizar melhor. Os homônimos eles podem ser homófonos ou homógrafos. Só para dar uma luz, né, gente? O que vem a ser homônimo, a gente já sabe o que é, o mesmo nome. Agora, homófonos, o mesmo som. Dê-me aí, vamos falar dos homônimos homófonos. Dê-me um exemplo aí, vamos lá. Seção, né? Seção, seção. Seção do verbo ceder, seção, divisão. Essa seção aqui é só você lembrar do dinheiro, né? É só você lembrar da seção dos políticos, né? Mas um exemplo de palavras de homônimos homófonos, mesmo som, grafia diferente. Homófono, mesmo som, grafia diferente. E os homógrafos? Mesma grafia, o som é diferente. São poucos. Quer ver um? Vamos lá. Colher, verbo. Colher, substantivo. O que é diferente aqui? O som. A grafia é a mesma, mas o som é diferente. Colher, fechado. Colher, aberto. O almoço. Olha que show. Eu almoço. Não é? O almoço fechado. Eu almoço aberto. Certo? Então, estas são as palavras, né? O homônimo, é bom frisar, homônimo, mesmo nome, homófono, mesmo som, grafia diferente, e os homógrafos, mesma grafia, no entanto, o som é diferente. E existem ainda os parônimos. Lembra das paroxítonas próximo, né? Ao lado, né? E os parônimos? Os parônimos são nomes próximos na grafia e no som. Tem vários, né? Alguns exemplos. Emigrante. Imigrante.
eminência, iminência, estada, estadia. Qual grado hoje se aceite o estadia no sentido de estada? E tem muitos, né? Vários, né? Acho que o número é até maior nos parônimos. Então, os parônimos, o bacana é que você decore isso. São os nomes próximos na grafia e no som. Mas o que isso tem a ver com acentuação gráfica, professor? Tem. Os homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos. O que são os homônimos perfeitos? Os homônimos perfeitos são aqueles que possuem o mesmo som, a mesma grafia. No entanto, o significado é diferente. Vamos a alguns? Comi pera. O pelo do gato está caindo. Vou pelo caminho da salvação. Vou para São Pedro da Aldeia. Vou ficar por lá, então eu vou para de falar, mulher. Os principais aqui estão. Tem o polo. A palavra pera é uma palavra paroxítona terminada em A. E nós vimos que as palavras paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. Não é isso? Aí você me pergunta, por que pera tinha o acento? Porque nós somos sabedores de que as palavras homônimas perfeitas, né, perderam acento. Mas que coisa bonita! Que maravilha! Estas palavras perderam acento. Nas demais eu nem pus. Por que se colocava acento em pera? É o chamado acento diferencial, maravilha. Mas para diferenciar de quê? Pera. Aí você abre lá a gramática, tá. Pera, o acento, antigamente, né? Pera, põe-se o acento na fruta para diferenciar ou diferenciar de pedra em Tupi-Guarani. A gente usa essa palavra, a gente usava a palavra pera em Tupi-Guarani, ou a contração da preposição latina arcaica per, que existe ainda em alguns países latinos, né? O pela é per, o nosso por é o per antigo. Mas em que momento nós brasileiros, usávamos a
contração, a preposição per mais o artigo a. Então, que bobeira! Muito bem, caiu o acento. O pelo do gato está caindo. Vou pelo caminho da salvação. Dá para saber qual é o substantivo pelo contexto? Da onda! Claro, tão fácil. Pelo é cabelo, é o substantivo, é fácil. Vou pelo caminho, contração da preposição por, per, mais o vou. Vou per o caminho, tiro o R, boto o L. Preposição. Vou para São Pedro da Aldeia. Vou para, eu vou ficar lá, preposição. Para de falar, mulher. Do verbo parar. Então, meus amigos, por que se fazia isso? Então a reforma, o que a reforma fez? Tirou o acento dos diferenciais. Dos acentos diferenciais. Principalmente no aspecto semântico. Estas palavras perderam o acento. Mas professor, tem uma exceção nos diferenciais, não tem, professor? Por que, professor, que houve esta exceção, professor? A língua portuguesa é cheia de exceções, professor. Leia. Em determinado contexto, claro, pensa-se sempre no contexto, gente. Quem preparou a reforma não é um cara bobo, né? São pessoas espertas, muito espertas. Então, em determinado contexto, isto pode dar problema no texto propriamente dito. Então, olha só, eu estou lá em São Pedro da Aldeia, né? Aí minha namorada está lá em Cabo Frio, ela mora em Iguaba. Aí eu falo assim, vem cá. Para quem não conhece, São Pedro, Cabo Frio, um pouquinho depois de São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia fica entre Cabo Frio e Iguaba, né? Então eu digo assim, poxa, você vem a São Pedro da Aldeia? Eu vou por aí. Você fez minha comida? Faz o favor de colocá-la na mesa? Eu vou por aí. Então, nesses casos, com a palavra por, preferiu-se deixar o acento quando é verbo. Quando, claro, né, vou por aí, se for a preposição, eu não ponho acento. Simples, claro. Entre o verbo e a preposição, né, no caso, o verbo é uma palavra tônica. A preposição é uma palavra átona, não é isso? Então, o verbo ficou com o acento, a preposição não. Foi o único, né, dos homônimos perfeitos, num aspecto semântico. Eu vou falar do mais relevante. Eu digo assim, esse aqui também é legal. Ela pode curtir praia. Mas se eu quiser demonstrar a impossibilidade de ela curtir a praia, de repente o médico, né, vai lá, faz um texto, né, uma receita, aconselhando determinada paciente fazer o seguinte, olha, ela
pode curtir a praia. Olha, ela pôde curtir praia, ela hoje não pode mais. Então, se não puser o acento, vai dar um problema sério. Por quê? Este acento aqui, isso é muito bacana, né? Ela pôde curtir. Isso marca o passado. Já em ela pode curtir praia. Eu tenho aqui o presente. Tudo bem? Quando eu falei lá dos ditongos, né, e demonstrei a vocês o que era o ditongo crescente, o ditongo decrescente, eu coloquei algumas palavras que apresentavam ditongo crescente. Então prestem bem atenção. Eu vou retirar o acento de todos. Eu lerei secretaria, secretari. Se eu puser o acento, olha como é legal. Secretaria. Não há necessidade do acento. Isso aqui é uma palavra paroxítona terminada em A. As paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. Se eu não puser o acento, eu vou ler Sergio. Tem gente que quando vai fazer, o pai vai lá fazer o registro, o cara esquece de colocar o acento, né? Claudia, melancia, magoa, vicio. Secretaria, Sergio, Claudia, melancia. Já vi muita gente colocar o acento em melancia. Magoa, vicio. Nós não falamos, tudo bem, secretaria existe, melancia existe. Agora, não existe a palavra Sergio, Claudia, vicio, eu vicio, sim, ele magoa, tudo bem, como verbo. No entanto, a palavra Sérgio, se eu não puser o acento, eu leio Sergio. Se eu não puser o acento, eu leio Claudia. Melancia, sinto muito, eu não coloco o acento. Porque se eu colocar acento, eu vou ler melância. E não é melância, é melancia. Mágoa. Vício. O que estas palavras têm em comum? São paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Estão lembrados? Sergio, Claudia, magoa, vicio. Então a regra
É clara, não é isso? Porque a banca, ela quer saber, não quer saber se você vai acentuar ou não, ela quer saber o porquê da acentuação. Assinale a opção em que as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo. É assim na maioria das bancas, grande parte nas boas bancas, tá? Então, o ideal é que você pegue as palavras e treine a justificativa. Certo? A fim de que, na sua provinha, você treine. Preste atenção. Acerte, melhor dizendo. Pratique. Né? A língua portuguesa, os exercícios, treine bastante questões. Né? Não deixa pra fazer em cima da hora, não. É um assunto, acentuação gráfica, é recorrente. Toda banca gosta, cada banca tem um estilo, né? As boas bancas, cada uma tem a sua característica, e a acentuação gráfica é cobrada em todos os concursos. E presta atenção, no início do ano agora, né? Por enquanto as duas formas valem, na questão da reforma ortográfica. No início do ano, só uma, aí sim, aí toda banca vai cobrar. Porque, por enquanto, nem todas abordam a questão da reforma ortográfica. Até porque as duas ainda valem, né? Mas no início do ano, a partir de 2016, no início, toda banca vai colocar. Gente, valeu, um abração.